Queridos alunos e alunas do primeiro ano da Escola Lídia Carneiro de Barros, bom dia. Aqui é o professor Paulo José da Silva, professor de língua espanhola. Nosso tema de hoje é o uso social da linguagem e o nosso objetivo é identificar em um texto o uso social da linguagem e os pronomes. Mas o que são o uso social da linguagem e o que são pronomes? É o que veremos agora. O uso social da linguagem são as diversas funções da linguagem expressas ou comunicadas através das produções visuais, orais e escritas. Aluno e aluna, ao você ler um texto, você deve perceber quais são as personagens, as empresas, as pessoas que estão envolvidas em um texto. Aqui, para facilitar a compreensão, vamos apresentar algumas possibilidades de produções que envolvem os campos da cultura, do social e do econômico. Veja aqui algumas produções orais e escritas. Em geral, quais são as produções que estão no campo da cultura? Na produção oral, a música. Na escrita, poesia. No campo social, piadas, anedotas. E na escrita, charges, que podem ser visuais e verbais e não verbais, visuais e escritas. E no campo econômico, nós vamos ver como exemplo as palestras, que são dadas em uma aula de um professor numa sala de aula, e na parte escrita, os anúncios, as campanhas publicitárias ou textos escritos de modo geral. Pronomes são palavras que substituem os substantivos, como os próprios, e se relacionam com a pessoa do discurso. Em espanhol, alguns pronomes são estes. Na primeira pessoa, yo. Na segunda pessoa, o tu. Na terceira pessoa, ele ou ella. No plural, primeira pessoa, dos outros. Segunda pessoa, vosotros ou ustedes. E na terceira pessoa, ellos ou ellas. Para fazer o estudo desses pronomes e das informações do uso social da linguagem, nós vamos trabalhar com o texto do Enem de 2013, que é esse que aqui está. Observe as frases que estão entre parênteses e também as frases já traduzidas para a língua portuguesa ao lado. No exercício nós veremos isso com mais detalhes. Agora vamos ver aqui como usar aqui os seguintes comandos para identificar o uso social da linguagem. Então, o uso social da linguagem ele pode ser identificado através desses três campos que aqui estão. Por exemplo, a produção do texto que nós apresentamos ali, quem é ele? Ele é uma charge, com elementos escritos e visuais, como vocês viram, né? Qual é a linguagem dessa produção? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quais são os campos que estão presentes ali naquele texto? Nós vamos observar que é o campo social. Principalmente que você observa que tem duas pessoas numa disputa de jogos. Ok? Então, isso para eles estabelecer essa relação estabelecida entre eles é uma relação social. E que função essa linguagem assume nesse processo, nessa experiência do jogo, da disputa entre eles? Então, na primeira função dela aqui, a linguagem do texto vai ser utilizada para convidar para uma disputa. E a segunda função é a definição dos critérios. Quem vai com que durante a disputa. Não é? Então, essa é o que vocês veem lá no texto. Mas quais são os pronomes que aparecem no próprio texto? Nós vamos ver que estão aí a presença do yo e de usted. E existe uma diferença entre usted e usted. Primeiro que usted, no caso, seria o tu formal, para tratamento com pessoas mais jovens. E usted, senhor,
formal para tratamento com pessoas um pouco mais velhas do que nós. Ok? E a nossa referência de onde saiu todo esse material, depois vocês leem com calma. Meus queridos alunos e alunas, tenham uma boa aula, bom estudo para toda esta semana. Muito obrigado.